Louvado seja Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Pai. Jesus Cristo, Rei do Universo, nosso Senhor e Salvador. Espírito Santo, Deus que habita em nós, nosso Consolador. Queremos aqui render culto, adorar ao Deus Trino, louvar, engrandecer o nome do Senhor comunitariamente. Obrigado porque o sangue de Jesus permite que nos apresentemos aqui limpos, purificados e dignos, através da obra de Jesus que nos salvou e nos libertou. Aceita, Pai eterno, a nossa adoração. Aceita, Pai eterno, o nosso louvor. Que o Teu nome seja honrado, louvado e engrandecido neste lugar. E que a Ti seja toda a honra e toda a glória. Agradecemos por Tua graça e por Tua misericórdia e por Teu amor, que nos permitem estar aqui nesta hora. Recebe, Pai, o nosso culto e a nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ficar em pé? Quero apresentar a equipe: Marquinho, Márcia, Kleber, Miriam. Ok? Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar Teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Só Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Do início, bom estarmos aqui louvando a Deus, sim, a Deus, podendo exaltar Seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Vozes, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Amém, amém. Amém. Bom dia, irmãos. Vamos ler e orar o Salmo 111.
um salmo de louvor, louvor a Deus. Aleluia! Na reunião do povo, eu louvarei a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com os que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz, todos os que se alegram por causa delas querem entendê-las. Em tudo o que Ele faz, a glória e grandeza, a sua fidelidade é eterna. O Senhor não nos deixa esquecer os seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e nunca esquece a sua aliança. O Senhor mostrou o seu poder ao povo de Israel quando lhe deu as terras de outras nações. Ele é fiel e justo em tudo que faz. Todos os seus mandamentos merecem confiança. Eles permanecem para sempre, pois se baseiam na verdade e na honestidade. Deus pôs o seu povo em liberdade e fez com ele uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá compreensão aos que obedecem aos seus mandamentos. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Na próxima canção nós temos nosso ofertório, você pode trazer seus dízimos e ofertas aqui à frente. Grande
Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
O Senhor Deus nos convida a apresentar diante dele as nossas petições. O texto de Filipenses 4, a partir do versículo 6, diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E vejam só, meus irmãos, que maravilhoso. Tem essa orientação, mas não é para que você deixe a ansiedade e deixe um buraco aí. A sequência do texto diz o que Deus oferece no lugar da ansiedade. O versículo 7, na sequência, vai dizer: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Então, nesse momento, eu convido você a apresentar diante de Deus os seus pedidos, as suas preocupações, as suas angústias. Se você quer trocar isso pela paz que vem de Deus, eu peço para que você apresente, não só apresente, mas reapresente. Pode ser que você já tenha colocado isso diante do Senhor, mas a palavra também vai no sentido de perseverar em oração. Continue clamando a Deus e colocando diante dele as suas angústias. Você pode permanecer em pé, sentar, colocar a mão no coração. O mais importante não é nem a forma corporal agora, mas é como você apresenta o seu coração diante do Senhor. Oremos. Querido Deus, nesse momento que se soma a outros momentos de oração, muitas vezes até dentro do nosso quarto de oração, nós nos apresentamos ao Senhor, mas especificamente para apresentar diante do Senhor as nossas angústias, Pai. O Teu Santo Espírito que sonda os corações e nos conhece profundamente, peço para que venha, Pai, e interceda em favor do Teu povo que clama. Apesar de o Senhor já saber o que nós vamos falar antes mesmo de que as palavras cheguem à nossa boca, nos convida a fazer essa apresentação, Pai, como expressão de fé, de confiança e de submissão a Ti. Então esse é o pedido, Pai, que o Teu Santo Espírito venha e colha todos os motivos que os meus irmãos e irmãs apresentam nesse momento. Em nome de Jesus, Pai, e qualquer que seja o motivo de angústia, o Senhor conhece profundamente. Qualquer que seja, Deus, o pedido é para que o Senhor, meu Deus, não só receba, mas substitua isso pela paz que o mundo não pode oferecer. E pela paz que nós não podemos nem compreender porque excede o nosso entendimento. Em nome de Jesus, Pai, traz paz ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Precisamos do Senhor, Pai, carecemos da graça que acabamos de cantar. E o pedido do Senhor, a orientação do Senhor para que cada um de nós, nessa palavra, não se turbe, tudo passa, mas a Tua palavra permanece para frente, e é nela que nós confiamos, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Bom dia. Quase que eu não ouvi. Bom dia. Muito melhor. Você esteve ontem na festa junina? Esteve? Ou melhor, na festa da igreja. Estou confundindo aí com junina. Você esteve? Tenho certeza que você gostou. Quem esteve aqui deve ter gostado bastante. Tudo muito bem organizado, comida boa,
companhia boa, não é verdade? Foi muito bom. Comigo aconteceu uma coisa. Eu fui premiado ontem. Puseram aqui no meu pulso o número 145. E para surpresa minha, uma hora lá, a Fabiola chamou 145. Fui eu, fui premiado. Mais alguém aqui foi premiado ontem? Lá na festa? Opa, aí. Olha lá outra. Lá. Muito bem. Eu ganhei uma nécessaire muito bonitinha. Sim, muito bonita. A nécessaire. E ganhei também, veio junto, sabe o quê? Um batom. Tá bom, muito bem. A Dalva gostou. Mas foi um momento realmente, essa festa da igreja, 155 anos de nossa igreja, foi um momento muito bom. Parabéns aos organizadores e que venham outras. Venham outras. Bom, hoje nós vamos meditar com você, num assunto que Deus já tem falado ao meu coração e eu espero que Ele fale também ao teu coração nessa manhã. Já tem me abençoado. E o assunto está na carta aos Efésios, no capítulo 4 desta carta. E eu vou ler, deste capítulo 4, eu vou ler apenas um versículo para a nossa meditação, que é o versículo 15. E eu quero compartilhar com vocês hoje o que Deus colocou no meu coração, que eu espero que te abençoe, que é isto: como alcançar a altura espiritual de Cristo. Essa expressão, altura espiritual de Cristo, eu tirei aqui deste versículo 15, embora a mesma expressão, altura espiritual de Cristo, apareça também nesse texto no versículo 13. E aqui no versículo 15 diz assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E eu vou destacar esta segunda parte do versículo: cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Você quer repetir comigo esse versículo? Vamos repetir o versículo? Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E eu sei que você está entusiasmado, porque já cantamos esses cânticos tão bonitos, tão lindos. Então vamos repetir outra vez o versículo. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Cristo é o padrão. Jesus Cristo é o modelo. Jesus Cristo é aquele para quem nós tendemos e que é colocado no mais alto lugar. Pai querido, suplicamos que fales ao nosso coração agora na leitura da Tua palavra que fizemos e também na meditação dela. Obrigado pelos cânticos tão lindos, bonitos, que nós já cantamos aqui, guiados, dirigidos pelos irmãos do conselho que estiveram aqui à frente. Então abençoa cada um de nós, abençoa o nosso coração. Tu és o Senhor da nossa boca, mas és o Senhor também do nosso ouvido e do nosso coração. Então, Espírito Santo, faz, Senhor, uma coisa maravilhosa na nossa vida nesta manhã. No nome de Jesus é que oramos. Amém. A Bíblia narra a vida
de homens e de mulheres que até hoje são uma inspiração para nós. Homens e mulheres que viveram assim nas alturas, embora com falhas, e embora muitas vezes no meio de dramas, e às vezes até de tragédias, mas eles viveram nas alturas, e até hoje são vidas que nos inspiram. Nós nos inspiramos, por exemplo, com a vida de Davi, o rei pastor, um homem que começou a sua vida como pastor de ovelhas lá no campo, depois foi ungido rei, passou por experiências amargas, terríveis, mas depois, como rei, realizou uma grande obra no meio do povo de Israel. E até hoje, olhando para a vida de Davi, nós nos inspiramos. E a Bíblia fala que ele era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia narra a vida do profeta Jeremias, por exemplo, um dos grandes profetas da história bíblica, homem que viveu num dos momentos mais críticos, mais terríveis da história do povo de Deus, que foi a tragédia do exílio babilônico. Momento em quando a Babilônia, que era o império da época, invadiu Israel, invadiu Jerusalém, destruiu aquele templo magnífico que Salomão tinha construído. Levou muita gente para o exílio babilônico. Jeremias viveu esse momento assim, terrível. Mas é uma vida e palavras de Jeremias que ainda hoje nos inspiram. Também viveu nas alturas. O Novo Testamento narra a vida de Paulo, grande missionário, homem que também começou a vida dele de uma maneira torta, errada, mas Deus consertou. Se tornou aquele grande missionário que abriu as portas da igreja para quem não era judeu. E foi difícil, foi uma luta. Porque no começo a igreja, mesmo a liderança, entendia que Jesus era só para os judeus. E quem quisesse ser um seguidor de Jesus, tinha que primeiro se tornar um judeu. Tinha que ser circuncidado, tinha que observar o sábado, tinha que observar as leis alimentares, aquela coisa toda que os judeus guardavam. Paulo abriu as portas da igreja para quem não era judeu e disse: olha, é pela fé que nós entramos na igreja e no reino de Deus. E até hoje a vida do apóstolo nos inspira. Bem verdade que ele também enfrentou muitos problemas e dificuldades. Mas ele viveu nas alturas. E são dele essas palavras que nós lemos aqui. Cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Ele está escrevendo essas palavras para a igreja de Éfeso, mas são palavras do apóstolo Paulo que ressoaram em toda a igreja primitiva e que ressoam ainda hoje nos nossos ouvidos. Cresçamos em tudo, disse o apóstolo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Porque a vida de Cristo foi a vida mais bela, a vida mais linda. Por isso Jesus é o padrão também para a nossa vida espiritual. Ora,
Como era a vida espiritual de Cristo, então? Se o apóstolo coloca aqui a vida espiritual de Jesus como nosso padrão, como o que nós temos que buscar, essa altura espiritual, como era a vida espiritual de Cristo? Quero deixar para você duas coisas nessa manhã, para inspirar o teu coração, acerca da vida espiritual de Cristo, para a qual nós devemos tender. Primeira coisa, a vida espiritual de Cristo era uma vida, Jesus era alguém apaixonado pelo reino de Deus. Jesus era alguém apaixonado pelo reino de Deus. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 15, nós encontramos as seguintes palavras: Jesus indo para a Galileia, e ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nesta boa nova. Creiam neste Evangelho. Esta foi a mensagem que Jesus pregou lá na Galileia. Quando ele começa o seu ministério, ele vai lá para a região da Galileia, que era uma das regiões lá do povo de Israel, naquela época, e ele vai lá para a Galileia, e ele diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se. Arrepender significa: muda a tua cabeça, muda a tua maneira de enxergar as coisas, dá meia volta na tua vida, arrependam-se e creiam nesta boa nova que eu estou falando. Creiam que o reino de Deus está próximo. E podemos dizer: creiam que o reino de Deus chegou. Por que o reino de Deus chegou? Porque o rei, que era ele, Jesus, estava ali presente. Porque Jesus era o rei, então o reino de Deus havia chegado. E se você ler o Evangelho, você vai encontrar o Evangelho, todos os 4 Evangelhos, falando acerca do reino de Deus e mostrando para nós como o reino de Deus estava no centro da vida de Jesus. Em Mateus 9,35, por exemplo, nós lemos: Jesus andava visitando cidades e povoados. E o que ele fazia nessas cidades e nesses povoados? Ele andava visitando cidades e povoados, anunciando a boa notícia sobre o reino de Deus. Jesus, conta os evangelhos, ele nos ensinou a orar dizendo, a oração dominical, né? Lá na oração do Pai Nosso, nós dizemos: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita lá no céu. Jesus realizou curas, sinais, e as curas de Jesus, os sinais de Jesus, foram demonstrações de que o reino de Deus estava presente. Jesus atacou o reino das trevas, expulsando demônios das pessoas. Quando ele mandou os 12, lá em Lucas 9, ele diz para eles: vocês vão e vocês anunciem o reino de Deus. Ele deu esta mensagem para eles: vocês vão e anunciem o reino de Deus. Jesus vivia nas alturas, porque ele estava assim, tomado, apaixonado pela certeza de que ele havia vindo para trazer o reino de Deus a esta terra. O reino estava presente. O que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos? Se você, ou se eu, se nós queremos viver nas alturas hoje como cristãos, nós devemos pensar como Jesus pensava e
como Jesus falava, e crer que o reino de Deus está presente. Crer que nós estamos dentro do reino de Deus. Nós devemos também nos apaixonar pelo reino de Deus que Jesus Cristo trouxe. Nós devemos pensar, esperar, nós devemos ter certeza de que nós estamos dentro do reino de Deus. Que nós entramos pela fé no reino de Deus. Neste mundo, na vida que nós vivemos hoje, há muita coisa que não é o reino de Deus. Há muita coisa que até contraria o reino de Deus. Há muita coisa que na verdade são trevas. Na verdade são coisas que tocam o nosso coração negativamente. E estas coisas muitas vezes nos rodeiam, elas estão presentes no nosso mundo e na nossa sociedade. Por isso, o nosso coração, muitas vezes, ele tende a ficar cheio de angústia, cheio de preocupações, às vezes cheio de raiva. Às vezes, o nosso coração fica como que dominado por coisas assim negativas, porque essas coisas negativas estão presentes. Elas estão presentes na escola, elas estão presentes nos hospitais, elas estão presentes no comércio. Essas coisas negativas e às vezes terrorosas, elas estão presentes na política, elas estão presentes no sistema econômico, elas estão presentes muitas vezes em nós, quando uma doença chega e nós ficamos doentes. São coisas que muitas vezes enchem o nosso coração de tristeza, querem encher de amargura. Às vezes nós sentimos como que a escuridão quer dominar o nosso coração e a nossa vida. É nesta hora que nós precisamos pensar no reino de Deus, porque nós estamos dentro do reino de Deus. E o reino que Jesus Cristo trouxe é um reino de alegria, é um reino de paz, é um reino de segurança, é um reino de justiça, é um reino de amor. Então nós precisamos ser como Jesus. Jesus também viveu num momento assim, em que a sociedade estava cercada de ódio. Muito sangue estava correndo lá na Galileia, estava correndo na Judéia. Jesus viveu no momento em que o mundo era governado por um império cruel, que era o Império Romano, que não tinha dó nem piedade de ninguém. Ele viveu num mundo assim. No entanto, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos um coração que não se deixou tomar pelo ódio, não se deixou tomar pela vingança, não se deixou tomar pela escuridão. Por quê? Porque ele vivia nas alturas. O reino de Deus está presente. O reino de Deus chegou. Ele era a personificação do reino de Deus. E esta bênção Jesus quer dar para mim e quer dar para você também. Agora pense uma coisa, não há dinheiro que compre isso. Não há nada que nós possamos fazer para trazer o reino. Deixa eu explicar direitinho. Não há nada que o ser humano tenha poder para fazer para trazer o reino. O reino já veio. Foi obra de Deus em Jesus. É obra da graça
o reino está presente. Jesus já trouxe o reino. Ele fez isto por nós. E Ele oferece graciosamente. Ele oferece. Nós não, pela nossa força o reino não vem. Não é pela força nem pelo poder. O reino já veio em Jesus. Mas o que é que nós podemos fazer então, pastor Guerra? Nós podemos fazer aquilo que Jesus dizia lá na Galileia: mude a tua cabeça, arrependa-se. Muda a tua cabeça, muda a tua maneira de pensar. Lembra, arrepender é mudar a cabeça, é mudar a mente, mudar o coração. Muda a tua maneira de pensar. Não fica pensando só na escuridão. Não fica pensando só na amargura, na injustiça. Não fica deixando que estas coisas encham o teu coração de trevas. Muda a tua cabeça, muda o teu coração. É só isso que nós precisamos fazer. Pela fé, tenha fé. É fé. Tenha fé que o reino está presente, que Jesus te deu o reino. E pela fé, diga, quando você estiver assim, de dia, de noite, no hospital, na escola, no comércio, onde você estiver, e tiver coisa que venha contra você, você diga, pela fé em Jesus, eu estou no reino de Jesus. E tem uma coisa, nós não podemos trazer esse reino, só Jesus. Mas ninguém pode tirar a gente desse reino também. Não há poder que possa tirar a gente desse reino. Quando você dá um passo e entra nesse reino, ninguém pode tirar você daí. Não há força nenhuma que vai tirar você desse reino, viu? Bom, eu falei que ia falar duas coisas. A segunda coisa agora. A segunda coisa, igualmente importante, hein? Jesus, ele vivia nas alturas, porque ele tinha um amor eu fiquei pensando que palavra que eu ia colocar, e eu achei essa aí. Um amor avassalador por seus amigos. Jesus tinha um amor sem fronteira. Um amor assim, difícil de entender e de compreender. Mas o Evangelho mostra isso. Veja você, por exemplo, lá em João 11:15, fala que lá em Betânia moravam 3 irmãos. Marta, Maria e Lázaro. E acontece que o Lázaro ficou doente e morreu. E Jesus, ele foi avisado disso. Ele não estava lá, em Betânia, mas ele foi avisado. Agora, veja o que é que o evangelista fala, João. Olha, presta bem atenção nessas palavras. Ora, Jesus, olha o verbo, amava Marta e amava a irmã dela, Maria, e também a Lázaro. Amava Lázaro. O pessoal Betânia ficava lá perto de Jerusalém, na Judéia. Jesus tinha saído de lá, conta os evangelhos, porque queriam matar Jesus. Aí ele saiu de lá da Judéia. Agora ele recebe a notícia que o Lázaro estava muito doente e que já havia morrido. Aí Jesus, ele fala para os apóstolos, vamos voltar para lá, vamos lá para Betânia. Os discípulos até estranham, falam, mas queriam matar o Senhor lá, agora o Senhor quer voltar para lá. E Jesus volta, sabe por quê? Porque o segredo está aqui. Ele amava Marta, ele amava Maria, ele amava Lázaro também.
E ele sabia que a morte estava fazendo um estrago na vida daquela família. Ele sabia que Marta, Maria estavam sofrendo. Então ele volta para lá, ele vai para o meio do sofrimento destas irmãs. E o capítulo 11 fala o que acontece ali quando Jesus chega. Você lê, você vê a comoção de Jesus. E ali o texto fala que quando Jesus chega lá perto do túmulo, inclusive, ele chora. Mas por que que Jesus chora? Ele chora porque Lázaro estava lá dentro do túmulo, mas ele chora também porque ele está vendo o sofrimento daquelas pessoas, o sofrimento de Maria, de Marta. O texto fala que Jesus ficou comovido com aquilo. Você sabe a expressão, os tradutores da Bíblia, a Bíblia nós lemos hoje em português, não é? Mas a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Agora, sempre que há uma tradução, não existe tradução perfeita, certo? Não existe tradução perfeita. Os tradutores, eles sempre tentam chegar o mais perto possível do original. No caso do Novo Testamento, grego. No caso do Antigo Testamento, hebraico, na sua grande parte, com algumas pequenas partes de aramaico, mas a maior parte de hebraico. Então, os tradutores, eles tentam sempre chegar mais perto e traduzir aquilo que os escritores falaram de uma forma que a gente entenda. Porque muitas vezes não adianta nem traduzir literalmente, porque se for traduzir literalmente, às vezes a gente não vai entender. E abrindo um parênteses, é por isso que eu li hoje o texto, por exemplo, na nova tradução na linguagem de hoje. Por quê? Porque é uma tradução adotada aqui pela nossa igreja, que é uma tradução que procura colocar a palavra de uma forma que a gente entenda melhor. E a igreja tem que sempre fazer isso. A igreja precisa fazer isso, porque a finalidade do Evangelho é que ele seja entendido pelas pessoas. Esta é a natureza da igreja, natureza missional. Não é? E é por isso também que o Evangelho foi escrito em grego. Não era a língua de Jesus, o aramaico que ele falava. Foi escrito em grego. Mas por que foi escrito em grego, pastor? Foi escrito em grego porque Jesus queria que a mensagem dele chegasse para o maior número de pessoas. Por isso foi escrito em grego, né? Que era a língua falada naquela época. E isso a igreja tem que fazer sempre. Falar do Evangelho de uma forma que as pessoas entendam. Não adianta ficar falando palavra difícil, palavra que ninguém entende. Não adianta, tem que falar coisas que as pessoas entendam. Essa é a vontade de Jesus, que as pessoas entendam o Evangelho. Foi isso que o apóstolo Paulo fez também. Mas por que eu estou falando isso? Já até saí um pouco fora aqui. É porque aqui o texto, na maior parte das versões, e nessa aqui, fala que Jesus ficou comovido com o sofrimento de Marta e de Maria. Mas a palavra não traduz muito bem o que está lá no original. Porque no original, ali que nós traduzimos aqui no caso dessa tradução por comovido, significa que Jesus ficou assim, ele ficou furioso, da ideia de alguém que fica furioso com o que está acontecendo. Alguém que fica tomado assim de algo que mexe com ele. E ele fica furioso. Pastor Guerra, mas furioso com o quê? Ele fica furioso com Marta, com Maria? Não, ele fica furioso com a morte. Ele se comove, as entranhas dele, ele fica furioso com aquilo que a morte faz. Porque ele vê o sofrimento ali que a morte estava causando entre as pessoas.
Maria, Marta, ele fica comovido, ele fica furioso com aquilo. E é por isso que Jesus grita. O texto fala que ele grita. Ele fala bem alto. Tamanha era a comoção dele. Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem. Mas o que eu quero falar para você, que ele vivia nas alturas, é que ele amava as pessoas. Amava e ele cuidava. Então, se nós queremos viver nas alturas, além da certeza que nós estamos no reino de Deus, é que nós precisamos cuidar das pessoas, amar as pessoas e cuidar delas. Pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que estão fora da igreja. Pode ser pessoas que estão na nossa família e pessoas que não estão na nossa família. Se quer viver nas alturas, a gente tem que fazer um esforço para não ficar pensando só nos nossos problemas e pensar nos problemas dos outros também. Eu vou falar para vocês que para mim isso é um pouco difícil. Eu tendo a ser uma pessoa meio fechada assim, mas eu fico comovido quando eu vejo, e eu peço que Deus me ajude, e eu fico comovido quando eu vejo pessoas que se dedicam às outras. É isso que Jesus ensinou. Essa semana, a Dalva e eu fomos visitar a Isabel e o Laerte, que vocês conhecem aqui, a maior parte conhece. O Laerte está passando por uma enfermidade severa. Mas eu fiquei assim, olhando, e eu fiquei comovido ali, porque a Isabel fez um bolo lá muito gostoso que estava servindo para a gente, e ela cortava assim os pedaços de bolo. O Laerte, ela pegou o Laerte e falou: senta aqui, Laerte, senta aqui. E ele sentou lá, na mesa, na cadeira assim perto da mesa, e ela pegava o pedaço de bolo, e punha na boca dele para ele comer. E isso ela já está fazendo há tempo. E vai fazer mais. Aí eu falei para ela: mas Isabel, puxa vida, eu fico até admirado de ver você fazer essas coisas. E ela falou: pastor, porque eu amo o Laerte. São 55 anos que nós estamos juntos. Eu amo. Quando o Jonão estava doente, eu fui com o presbítero Zacarias visitar o Jonão lá no hospital da Unimed. E lá dentro do quarto estava a Maria Inês lá, cuidando do Jonão. E cuidando de uma forma assim que chamava atenção. Amor, cuidado. Mas então o que eu quero dizer assim, reino de Deus, nós entramos no reino de Deus. Oh, que bom, pastor Guerra, ótimo, estou no reino de Deus. Agora, olha para o teu irmão, para a tua irmã. Olha para as pessoas que estão ao teu lado. Tem gente chorando, tem gente com problema, então você estenda a mão. Você ore, manda um WhatsApp, faça uma visita, telefone, mas tente, peça ao Espírito Santo: Senhor, faz com que eu saia um pouco de mim e veja os outros. Pode ser em vários lugares, inclusive na igreja também. Na igreja. Ontem nós tivemos reunião da liderança aqui e foi uma bênção. São irmãos e irmãs que se dedicam aos diversos ministérios da igreja. Por quê? Estão ganhando alguma coisa? Não. Estão ganhando alguma coisa? Não. Estão fazendo isso por amor.
por amor. Fazem por amor, dedicação. Glória a Deus por isso. E que eles continuem. E se você sentir no teu coração Deus te chamando para você ajudar também em algum ministério da igreja, o Espírito Santo falar no teu coração, vai lá, ajuda lá a Miriam lá no departamento infantil, vai lá, ajuda o Marquinho lá nos corais da igreja, vai lá, ajuda Ministério de Ação Social lá, vai lá, faz alguma coisa, você atenda o Espírito Santo, vai lá, vai ajudar. Altura espiritual de Jesus, cresçamos em tudo até alcançarmos a estatura espiritual de Cristo, a vida mais bela que já houve neste mundo e que até hoje inspira milhares e milhões de pessoas em todo o mundo, inclusive a tua também. Que Ele continue fazendo isso. Vamos repetir o versículo lá que nós falamos no começo? Eu vou falando, você vai acompanhando comigo, tá bom? Mas fala com bastante entusiasmo, não vai falar devagar não, fala com entusiasmo. Cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Outra forma de falar é dizer assim, que a beleza de Jesus se veja em mim, tá? Porque eu vivo dentro do reino de Deus e porque eu ajudo também as pessoas. Eu ajudo as pessoas. As pessoas vão ver a beleza de Cristo em tua vida. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Altura espiritual de Jesus. Amém, amém. Você pode ficar em pé? Vamos ficar em pé para cantar. Se veja em mim toda a sua pureza e amor sem fim, que a chama divinal consuma todo o mal, para a beleza de Cristo ser vista em mim, que a beleza de Cristo se veja em mim, toda a sua pureza e amor sem fim, que a chama divinal consuma todo o mal, para a beleza de Cristo ser vista em mim. Quero convidar você a cumprimentar quem está perto de você. Bom estarmos juntos aqui, nesse tempo de adoração ao Senhor. Já pensou, Tiago? Se eu tiver que colar, vai ser melhor ainda. Alguns avisos. Hoje à noite nós temos conosco então Paulo César, Grupo Logos. É a primeira vez que ele vai estar conosco aqui. É isso, Almir,
que é o meu assessor para assuntos históricos, então, em relação à música. Então, nós cantamos algumas músicas do Paulo César, né? Então, um tempo muito especial, hoje à noite, às 18h30. Também temos a ceia, né? Hoje à noite. No sábado... Esse é sábado, isso? Dia 26 de julho, né? Já está marcado o meu exame com o oftalmologista. Eu vou melhorar. Então, no sábado, culto do presbitério, celebrando 31 de julho, né? Aniversário da nossa denominação. Então, vai estar conosco o pastor Pezzini, um colega muito querido. E no domingo de manhã, ele estará conosco aqui no culto da manhã. Então, o Pezzini, ele trabalha com mentoria de pastores já há muitos anos, no instituto chamado Sara, e eu estou junto com ele. E à noite, nós teremos o pastor João Paulo, da IPI Novo Norte. A IPI Novo Norte é uma filha da nossa igreja, né? Uma plantação de uma nova igreja, e ele estará junto com os irmãos e irmãs do Novo Norte aqui. Então, a gente vai se preparar para poder acolhê-los e conhecê-los, tá bom? Campanha do agasalho, você pode então doar roupas e mantas e cobertores em bom estado. Você pode procurar então o Ministério de Ação Social e Diaconia para isso. Okay? Eu pedi ajuda do Gustavo. E a Regina precisa vir para frente? Isso. Eu não sei se vocês perceberam que o conselho está aqui na frente hoje, não? Sim, né? Ok, obrigado. O Gustavo vai deixar na mesa. Então, é um formulário bem simples. Nós queremos, então, atender as necessidades da igreja. Então, uma pesquisa. Qual curso você gostaria de fazer? A gente não está pedindo sugestão de curso, sabe? A gente podia ter isso, a gente podia ter isso. Não, a gente quer saber qual você faria. Para nós acertarmos, então, a formação espiritual na nossa igreja, né? Quais são as necessidades, quais são as coisas que vocês gostariam de aprender melhor. Então você pode completar e pode deixar aqui em cima da mesa mesmo, não precisa assinar, tá bom? Mas eu peço assim, só pegue um, não é para você pegar e você completar em nome de todos, sabe? Então pegue um e você escreva então o curso que você gostaria de participar, há quanto tempo você participa na nossa comunidade e qual a sua idade. Isso serve para a gente ajustar também as linguagens dos cursos. Vamos orar juntos? Nós vamos agradecer a Deus por esse culto. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós estamos aqui na Tua casa, ó Deus. Nós também te agradecemos, Senhor, cada momento deste culto, ó Pai, cada parte deste culto, ó Deus, pelo louvor, Senhor, pelas orações, intercessões, ó Pai. E te agradecemos também por essa mensagem, ó Deus, por esse banquete espiritual que nós tivemos agora, Senhor. E pedimos também, quando nós sairmos daqui, ó Deus, mesmo aqui, Senhor, possamos estar vivendo esse amor de Cristo, ó Pai, vivendo assim dentro do Teu reino, ó Pai. Muito obrigado, porque o Senhor abre as portas para isso, ó Pai querido. Coloca no nosso coração também, Senhor, de estar vivendo todos os momentos, ó Deus, no trabalho, no Senhor, na nossa família, na nossa casa, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, muito obrigado por estarmos participando desse culto, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos acolhido, nos sustentado, em momentos que muitas vezes, ó Deus, nós não enxergamos a Tua vontade, mas nós temos tudo, Senhor, realmente tudo de agradecimento, ó Pai, a Ti, ó Pai. Obrigado pela vida, ó Deus, que o Senhor nos dá, ó Pai, pelo respirar, e obrigado por esse momento tão, Senhor, momentos tão bons, tão gostosos,
e momentos com a comunhão, Senhor, com cada irmão aqui, com a comunhão da Tua igreja, Pai. Em nome do Teu Filho, ó Deus, muito obrigado, ó Pai. Amém. Recebam a bênção. Que o Deus de todo amor e graça vá à tua frente, te mostrando o caminho firme e seguro pelo qual você deve ir. Que o Deus de todo amor e graça esteja detrás de ti, te guardando e te protegendo, e te livrando de todo o mal. Que o Deus de todo amor e graça seja como uma rocha sobre a qual tua vida foi construída. Por isso não pode ser abalada, nem destruída. Que Deus de todo amor e graça esteja sempre ao teu lado, para te sustentar, te apoiar e te levantar, se por acaso você cair. Que o Deus de todo amor e graça derrame sobre a sua vida coisas boas. Supra todas as tuas necessidades, as tuas e as do teu lar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus o Pai, e a comunhão, a direção, a força, a vida do Espírito Santo, esteja com todos vocês e com vocês permaneça hoje e sempre. Amém.